Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma vez o nosso podcast César Augusto Conectando História. E antes de eu passar aqui para o nosso convidado, eu queria pedir que você, já encaminha esse episódio, compartilha esse episódio com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com aquela pessoa que você sabe que pode ser inspirado por outras histórias aqui. Aqui a gente, hoje é o nosso 11º episódio. Então são 11 histórias aqui que a gente se inspirou e continua se inspirando e continua se conectando com essas histórias, né, não, César? É isso mesmo, Lamoni. Cada convidado que nós recebemos aqui é como que fosse e é um livro, né? Então a gente coloca ali na prateleira e a gente convida a cada um dos nossos espectadores a reler esses livros, porque o objetivo aqui não é simplesmente você vibrar com a história dos nossos convidados. Não é somente isso, também faz parte, mas principalmente você aprender com essas histórias. Tirar lições, porque as nossas histórias se repetem, né? Então, todo episódio, a cada episódio, no início, eu procuro remeter para parte de algum dos nossos convidados. E aí, nós recebemos um convidado aqui, ele passava para a gente o quão ele tinha necessidade de servir, o desejo ardente de servir. E ele ainda jovem, morando em Potilândia, e ele surfava, né? Não sei se ainda surfa. Surfa, sim. Ainda surfa, né? Então ele surfa e ele com a prancha toda remendada, em situação precária, ele ia a pé de Potilândia para Ponta Negra, para ensinar aqueles que tinham ainda menos do que ele. Então, ou seja, você veja que é altruísmo isso, né? Num mundo tão egoísta, esse camarada, ele fazia isso mesmo com poucos recursos. E com isso, esse sentimento, esse pensamento, essa energia vai mandando para o universo, e aí o universo conspira a favor de nós, né? Então, com isso, ele, hoje, muito bem, graças a Deus, e ele continua exatamente fazendo esse tipo de trabalho de servir ao próximo. Então, ou seja, vale a pena você ser bom, vale a pena você fazer o bem, porque não existe nada mais gratificante do que você realmente servir ao outro. Você dá, porque muitas vezes a gente recebe as coisas e nós somos gratos, mas quando a gente dá, eu penso que o presente é muito maior nosso, a gente fica muito mais feliz. E aí, nosso convidado hoje também especial, tenho certeza absoluta que vai ser um dia riquíssimo para nós, um dia riquíssimo de aprendizado para nós e para os nossos espectadores. Fique aí, fique até o final, porque muita coisa boa vocês vão acompanhar. Muito bem, falando em convidado, estamos aqui com o nosso amigo Renilton, né? Ele que é filho do seu Josino e da dona Dulce, né? Um cara que, assim, tem muita história para contar, muita coisa para falar. Ele que, assim, eu já conversei um pouquinho com ele, a gente já bateu um papo aqui nos bastidores, e ele tem uma história aí enorme, uma história gigantesca, que a gente vai ouvir, vai conhecer um pouquinho, mas primeiramente eu queria agradecer a você, Renilton, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, um pouquinho dentro da sua correria, para estar aqui conversando um pouco, abrindo um pouquinho do seu livro e inspirando as pessoas. Bom dia, César, bom dia, Lamonier. É um prazer enorme, bom dia, pessoal que nos assiste. É um prazer enorme receber esse convite de vocês, que foi tão rápido. Eu achei que isso poderia acontecer em 2024 e vocês me surpreendeu me convidando já agora nesse final de ano, viu? Não, e foi legal que nada de ficar na zona de conforto. Foi a pressão. Peguei na palavra. Peguei na palavra. Tenho vontade. Quem conversa vem pra cá. Peguei na palavra. A gente se encontrou lá no aniversário, né, da Alessandra do Sertão Nosso, e ele tava lá. E aí a gente conversando e tal, ela, Monier, como é que é? Ele assistiu o episódio da Alessandra e através disso se inspirou. Não, achava legal contar minha história, eu sou um pouquinho tímido. Não se preocupe, não, me dê seu telefone. Quando foi na segunda-feira, Alberice, próxima vítima aqui, vamos lá. Renilton. E aí pronto, e aí ele já topou de cara. E assim, pela prévia que eu tive, né, da conversa com ele, é uma história enorme, uma história de muitas reviravoltas e que eu tenho certeza que vai inspirar
muito a gente. Renilton, eu queria começar, você falou bastante do seu pai, né, da sua mãe, do seu pai, do que eles foram e o que eles são para você. Eu queria que você iniciasse assim, contasse um pouco da sua infância, como é que era quando você era mais novo, como é que foi essa sua relação com sua família no início? Bem, meu pai e minha mãe, para mim, são colunas, exemplo de homem e de mulher, né? Homem simples do campo. Minha mãe também dona de casa, viveu na roça a vida inteira com meu pai. Porém, eu nasci em Florânia em 1973, tenho 50 anos hoje, e morei no sítio, na zona rural, até os 7 anos de idade. Me recordo que em 1980, meu pai, com muita dificuldade, ele trabalhava na roça, ele tinha um café no mercado, todos os domingos ele tinha aquele café e fazia bolacha, cocada, bolo, enfim. Vendia muito queijo, doce, as pessoas iam lanchar, era uma lanchonete no mercado municipal de Florêncio naquela época, né? E aquilo ali era para agregar no sustento da família, né? Para que a gente pudesse sobreviver com a renda do café no domingo e também do plantio, da roça, do feijão, do milho, enfim. Aos 7 anos de idade, eu me recordo que a gente foi morar na cidade. Ele, com muita dificuldade, conseguiu construir uma casa, levava o tijolo, isso é a história que eu ouço contar, levava o tijolo, a areia em jumentos, porque não tinha condição de pagar um carro para levar. Com muita dificuldade, nós fomos morar em 1980 em Florânia, na cidade. E a minha infância assim, é muito boa, porque foi uma infância muito boa. Meu pai, minha mãe sempre presente. Naquela época, em 1980, nós somos uma família de 12 filhos. Eu sou o mais novo, né? Tenho 50 anos, meu irmão mais velho tem 75. Já só tinha mais ou menos meia dúzia de filhos em casa. Os demais já tinham ido embora, alguns aqui para Natal, já tinha um morando lá em Brasília, e já só tinha mais ou menos 6 filhos em casa, né? Com ele, ajudando ele na roça. E nessa época a gente foi morar na cidade. E chegando na cidade, papai achou devido colocar um comérciozinho próximo de casa, né? Uma venda, um café também, além do domingo, uma pequena mercearia. Foi se transformando numa pequena mercearia. E durante a semana ele ia para a roça, minha mãe ficava na mercearia, numa pequena venda, e nos domingos ia para o mercado. Veja só. Para o café no mercado. Para o café no mercado. Vendia queijo, vendia bolo, vendia doce, enfim. Roça, mercearia, café. Roça, mercearia e café. Era uma pequena venda. Certo. E aquilo ali foi me despertando, né? Vendo papai trabalhar com aquelas vendas, foi me despertando para o lado comercial. Eu fui criado dentro do comércio, vendo ele vender, vendo ele ganhar dinheiro com venda. E aí foi despertando aquela ideia de que o comércio foi entrando na minha mente, naturalmente vai entrando na mente da gente, né? Qual a idade do seu pai na época, mais ou menos? Papai nasceu em 1926, em 80 ele devia 60, ter... mais ou menos. Menos, bem menos. Bem menos. Minha mãe tinha uns 51, 52, ele deveria ter uns 55 anos, mais ou menos, naquela época. E ali a gente vivia uma vida simples. Não passava fome, porque ele era muito trabalhador, ele não deixou isso acontecer, né? Mas tinha dificuldades, a gente tinha limites das coisas, a gente não podia comprar o que queria, para tomar um Guaraná, só se estivesse doente naquela época. O bichinho está doente, compra um Guaraná para ele. Refrigerante ninguém tomava, porque ninguém podia, né? Era só quando estava realmente doente. Era uma vida feliz, porém, financeiramente não era confortável. Né? E falar de papai e de mamãe naquela época, assim, a gente fala com prazer e com orgulho, porque foram sempre pessoas muito honestas, que ensinavam, olha, só quero o que é seu. O que não for seu, você não pegue. Tinha uma venda lá, que vendia alguns produtos diferentes, e menino é bicho danado, né? Menino quer comer um negócio diferente.
E a gente ia lá para tentar comprar fiado. Ela dizia, opa, não pode comprar fiado. Se comprar fiado, seu pai vai brigar com você. E a gente recuava, né? A gente obedecia. Roupa, só de ano em ano, na festa de Nossa Senhora das Graças, quando tinha festa. Aí compravam, como dizia ela, uma pareia de roupa. De roupa, vestia, usava na festa. Passava o ano todinho para comprar de novo. Né? E Renilton, eu sei que durante esse período de infância e tal, você chegou um momento da sua vida onde você começou a ajudar o seu pai naquele comércio, né? Como é que foi essa experiência? Como eu falei, foi despertando o lado comercial, mais ou menos aí, eu acho que uns 10 para 12 anos, eu já comecei a ajudar ele. Ele já percebeu que eu tinha jeito pro negócio. Aí já foi começando a me introduzir e eu já fui ficando por ali. Tinha hora que ele já saía, me deixava sozinho. Chegava um cliente, eu estava sozinho lá para vender. Aí já tinha 1 quilo de arroz, tinha um pacote de bolacha, uma pequena venda. E eu fui ganhando gosto, fui tomando gosto, e fui ficando. Chegou um período que o negócio começou a melhorar mais um pouquinho, aí ele deixou o mercado no domingo e ficou só com a venda durante a semana e aproveitava, vendia o mesmo café que vendia no mercado, vendia na rua. Né? E foi melhorando a situação e ele continuava na roça, né? Trabalhando na roça. Escolaridade do seu pai? Meu pai era semi-analfabeto, sabia escrever, sabia somar, era bom de matemática, para somar, né? A matemática da soma, porém era semi-analfabeto. Oh, rapaz, que sabedoria, né? Minha mãe, analfabeta, minha mãe não sabia ler nem escrever. Ela dizia, meu filho, eu tenho desgosto. O que é, mamãe? Porque eu não sei ler e nem escrever. E já de idade para aprender, aí já começou a ficar mais difícil, né? Naquela época as pessoas tinham dificuldade de escolaridade, era criado na roça, não ia para a escola. Enfim. Mas minha mãe é uma mulher do coração muito grande. Uma mulher honesta, uma mulher trabalhadora. Amava a família, amava viver. Morreu jovem, a gente vai chegar na hora, contar o ano que ela faleceu. Mas aos 12, 13 anos despertou para o comércio e também me despertou o lado da música, né? Sim, pois é. Ele me disse, a gente conversou antes, né? Ele me disse que era músico. Ele contou a história todinha. Aí, acho que foi semana passada, né? Que a gente conversou? Foi semana passada. Aí depois ele fez assim... Mas músico, voz ou instrumento? Instrumental. Não é músico assim, qualquer músico não, ele vai dizer. E depois ele disse, rapaz, um negócio desse, como é que você diz? A história dele tem um bocado de coisa, diga aí. Uma coisa que eu não falei para você é que no interior tinha muito, o que hoje é The Voice, antigamente era Mais Bela Voz. Né? Aí teve uma Mais Bela Voz na cidade, infantil. Na verdade ainda tem, viu? Ainda tem. Ainda tem Mais Bela Voz, né? Ainda tem Mais Bela Voz. Pois é. Aí eu me inscrevi para cantar na Mais Bela Voz. E eu disse, vai cantar que música? Aí eu digo, agora, e aí? Aí na época eu peguei a música Ciganinha de Carlos Alexandre. Digo, vou cantar. Me inscrevi, botei uma roupinha, lembro até hoje, uma roupinha, camisinha verde listrada, uma calcinha marrom, pente no bolso e fui cantar Mais Bela Voz. Moral da história. Primeiro colocado. Ganhei a Mais Bela Voz com Você a Ciganinha, de Carlos Alexandre. E beleza, aí o tempo se passou, o papai viu que eu tinha um jeitinho para música, comprou um violão e tal, eu comecei a arranhar um violão por ali. Nesse mesmo período? Mesmo período, 12, 13 anos. Né? Mas Bela Voz foi um pouquinho antes, eu acho que eu deveria ter uns 10 anos com a Mais Bela Voz. Aí a prefeitura... Ficava na mercearia e saía de vez em quando na mercearia. Seu pai não brigava porque você... Não, eu ia para a escola, estudava, né, de manhã, à tarde ficava na mercearia e tinha aquelas saídas de menino, né, para jogar uma bola e tal. Enfim, 12, 13 anos despertou o lado musical para instrumento. A escola, a prefeitura de Florânia abriu inscrições para alunos que quisessem aprender música com um saudoso, grande maestro do seridó, Marciano Ribeiro, muito conhecido no Rio Grande do Norte. Para quem é músico, conheceu ele. E fui ser aluno de Marciano Ribeiro. E a gente começou a estudar música. Partitura musical. Estudava aquele monte de aluno cantando as notas, enfim. Passou-se o tempo, a prefeitura comprou os instrumentos, a gente começou
a praticar a atividade realmente, de fato, no instrumento. E aí eu ingressei na música. Toquei trompete, toquei trombone, toquei bombardino, toquei vários carnavais em Florânia, trombone, toquei em Assaré, na terra de Patativa. Inclusive eu fui na casa de Patativa, bem antes dele morrer, conheci Patativa, do Assaré. Toquei no Marizal, aquelas cidades vizinhas. É uma história, foi curta, foi dos 13 aos 21, a música. Até eu casar, aí interrompi a música, mas teve muita coisa aí. Mas interrompeu por quê? Não teve o desejo de ir para a música, ou a questão financeira? Veja só, eu interrompi na época que eu casei, né? Eu casei com 21 anos de idade e precisei ir embora de Florânia. Né? Precisei ir embora de Florânia. Aí por isso que eu parei com a música. Mas antes de ir embora, para me finalizar a minha sequência aqui da música, né? Eu continuei ajudando papai no começo, aí foi ficando já um rapazinho, 15, 16 anos, e aí eu já começava a ficar responsável pela parte de compra daquela pequena mercearia. Né? Já comprava, já vendia, ia na cidade vizinha, Currais Novos, comprar. Você já não era mais só um ajudante, né? Você já começou a administrar. Já comecei a administrar. Já tinha o dom, tinha o tino de começar a ajudar ele a administrar, né? E na verdade eu já que administrava. E ele ficava lá só aparando ali, aparando, né? Ganhei a confiança dele, né? Que a gente precisava mostrar para o meu pai que eu era competente, para que ele pudesse confiar em mim. E daí eu ganhei a confiança e ele deixou por minha conta. Né? E em 1994, eu já estava com 21 anos de idade, eu com 17 anos eu comecei a namorar com minha esposa. Hoje minha esposa Lenúzia, comecei a namorar com ela, né? Com 17. Minha mãe, eu como era o caçula, minha mãe tinha muito ciúme de mim e ficava naquela. Cabe esse namoro, você é muito novo, vai querer casar, enfim. Vai me deixar. Vai me deixar. Tinha ciúme, né? Ela tinha muito ciúme de mim. Mas aí, minha esposa morava uma rua por trás, né? Todo mundo conhecido, conheço os avós dela, os pais, todo mundo, interior todo mundo se conhece, né? É muito pequeno. E comecei a namorar com ela, e fui namorando. 21 anos de idade, minha mãe veio a falecer. Você com 21 anos? Eu com 21 anos de idade. Ela tinha um problema cardíaco, vinha se tratar sempre no Natal, mas aí teve um infarto fulminante e veio a partir. Né? Minha mãe tinha 65 anos de idade, muito jovem. Naquela época foi um baque, foi uma pancada. Foi uma pancada na família, no meu pai, na família toda, né? Nos 12 filhos. E eu, que vivia ali, já vivia só eu, ela, papai e outro irmão, que é vizinho meu de idade, Renan. Foi um momento muito difícil, né, pra gente, perder mamãe. Sua mãe foi uma grande líder? Ou o líder maior da casa realmente era o seu pai? Cada um, eu acho que cada um teve a sua participação. Mamãe como dona de casa, mamãe ela era uma pessoa que ela conseguia puxar as pessoas para perto dela. Lá em Florânia tinha festa de vaquejada, tinha festa de padroeiro, festa de São João. A família toda ia para lá ficar na casa do papai, uma casa de interior pequena com 3 quartos, cabia uma média de 30 pessoas. Era um enlinhado de rede dentro de casa, que eu não sei como era que cabia, mas ela tinha prazer em receber. Ela trabalhava, que cansava. Matava galinha, na época do São João fazia comida de milho. Era aquela festa. Era feliz. Era uma felicidade muito grande. Me recordo exatamente, para mim, que eu estou vendo aquele momento. 12 filhos, ou seja, você tem 11 irmãos. 11 irmãos. E os 11 irmãos se deram bem na vida e tal. Pergunto isso exatamente para a gente. Hoje nós somos muito carentes de líderes no mundo inteiro, né? Nós somos carentes de líderes. E o quanto a gente pode aprender com esses nossos antecedentes, né? É verdade. Veja só, uma família de 12 é como você medir os dedos da mão, né?
são todos desiguais. Sim. Alguns se deram bem, outros se deram mais ou menos. Hoje ainda tem um ou dois ou três que ainda vivem aquela vida bem mais pacata, bem mais simples, no limite, né? Então, não é que todo mundo se deu bem. A gente tem na família tem comerciante, tem eu que sou comerciante, né, um pequeno empresário, tem irmão meu que tem irmão funcionário público, já aposentado, tem outros na ativa ainda, tem professor, mora em Brasília, tem um polo lá de escola, de faculdade, lá em Brasília, está lá. Enfim, foi mais para o lado comercial. O funcionário público mesmo só teve 2. Os demais tudo se envolveram com comércio. Teve irmão que trabalhou em banco muitos anos, enfim. Mas graças a Deus está todo mundo acomodado, com sua casinha. Um grande legado. Um grande legado. A honestidade não deixou riqueza nenhuma para ninguém. Nem papai, nem mamãe. Não deixou riqueza. Riqueza deixou material. Material não, agora deixou uma grande riqueza, que foi o ensinamento e a honestidade. Né? Que é o mais importante. Né? Que é o mais importante. Muito bem. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então você, com 21 anos, casou, após o falecimento da sua mãe, você resolveu casar, e aí você foi para Brasília. Exatamente. Aos 21 anos de idade, eu resolvi casar com minha esposa, Lenúzia. E aí, vamos casar? Vamos. Bora. Aí eu cheguei para papai e disse, papai, essa mercearia aqui que eu já administro, já tomo de conta, vamos pegar esse prédio, o senhor já está aposentado, o senhor divide o prédio, fica com uma parte, eu fico com outra, o senhor coloca produto para vender, o que o senhor vender eu não vendo. Porque eu vou precisar de casar, vou precisar ter minha renda, para mim não ficar aqui misturado. E aí ele disse, tá certo. Pai, né? O que é que um pai não faz pelo filho, né? Verdade. E assim ele fez. Já era aposentado. Que o pai, eu preciso fazer uma referência agora. Renilton fez. O que é que o pai não faz para os filhos? E às vezes os filhos não acreditam nisso. Então, assim, eu como pai, eu sei o que é que nós fazemos pelo filho. O que acontece muitas vezes é que cada um tem a sua condição. Como foi que eu fui educado? Como foi que foi a minha infância? Então, são todas essas recordações que vão implicar no filho, mas que, na realidade, os pais fazem o melhor que puderem nas condições que têm. Né? Então, isso aí é o seu pai, são os seus pais e são os pais. A grande maioria dos pais, né? A grande maioria dos pais. O pai e a mãe fazem o que puderem pelos seus filhos nas condições que eles têm. Papai dizia um ditado lá do interior que dizia assim, um pai é para 100 filhos, e 100 filhos não é para um pai. Naquela época, com toda a dificuldade, tendo uma pequena mercearia que só dava uma renda mesmo para sustentar a família, eu entrei na música, meu pai comprou um trompete para mim naquela época. Ou seja, ele fez o que não podia para tentar satisfazer o meu desejo, que era ter um trompete. Nada racional. Nada racional. Um comportamento desse não é nada racional. Né? Racionalmente falando, eu vou lá comprar um trompete. Ele não vai ganhar dinheiro com um trompete, né? Teoricamente, assim, né? Então, assim, é muito do coração. Né? Do coração. Então, eu puxei, como diz o ditado popular, eu puxei a ele. Eu tenho um coração, eu gosto muito de contribuir com as pessoas. E pelos filhos a gente faz o impossível, né? Com responsabilidade faz o impossível. Então, papai dividiu a mercearia, a pequena mercearia, eu fiquei com a parte da frente, ele ficou com a parte de trás. E ali eu comecei a tocar. Me veio uma ideia de comprar um terrenozinho mais afastado, num lugar que estava em crescimento, na cidade, e resolvi fazer um pontinho lá. E eu consegui fazer esse pontinho lá, fiz um pontinho, digo, vou transferir a mercearia para lá, que está em crescimento, e vou botar uma lanchonetezinha aqui. E assim eu fiz. E coloquei essa mercearia, só que a mercearia não vingou. Não começou a não vender. E aí o negócio começou a ficar difícil. Aí o seu pai continuava vendendo. E papai continuava. Papai já aposentado, continuava vendendo.
E a lanchonete lá onde era a mercearia. Aí eu fui e resolvi trazer de volta a mercearia para o ponto antigo. Sim. Aí misturei mercearia com lanchonete e acabou que não deu muito certo. Nem mercearia e nem a lanchonete. Né? Isso eu já casado, com 21 anos. Eu digo, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí minha irmã abriu uma sorveteria lá na Zona Norte. Na época, ele disse, Renilton, quer vir para cá trabalhar comigo? Já que não está dando certas coisas por aí, você vem para cá. Lenúzia faz um curso de corte de cabelo aqui, tenta cortar cabelo para ganhar dinheiro. Você vai trabalhando comigo aqui e para você ter o seu sustento. Aí eu contei conversa, fechei o negócio, vim embora para Natal, passei mais ou menos uns 4 ou 5 meses morando na casa dela, mas é aquela coisa, é minha irmã, me deu apoio, mas quem casa quer casa, né? Quem casa quer casa. E vocês, assim, eram recém-casados, né? Recém-casados, a liberdade de marido e mulher, enfim. Mas agradeço muito a ela pela oportunidade. Os meses que passei lá, consegui ter o sustento, né? Na casa dela, me deu todo apoio, ela, o esposo, meu cunhado Gil. Enfim, meu irmão me fez um convite, que mora em Brasília. Que hoje ele ainda mora em Brasília. Que ainda mora lá na região do entorno de Brasília. Na verdade, é a cidade ocidental. É uma cidade já do Goiás, é colado no Valparaíso, que é ali já coladinho em Brasília. Renilton, quer vir trabalhar comigo aqui? Eu comprei uma escola. Tem a cantina para você tomar de conta. Já que você tem esse jeito para o comércio, quer vir? Eu digo, vou. Aí, arrumei as malas, fui-me embora para Brasília. Naquela época na época que os Mamonas Assassinos morreram naquele acidente na aviação, né? E quando eu cheguei na rodoviária de Brasília para meu irmão me pegar, coincidentemente ele foi me pegar numa Brasília amarela. Aí mesmo naquela época, naquele período, eu digo, rapaz, que coincidência, numa Brasília amarela. Cheguei em Brasília numa Brasília amarela. Dos Mamonas Assassinos. Da música, né? Música, coincidentemente da música. E aí fui trabalhar com meu irmão, ele tinha comprado essa escola em sociedade, e fui trabalhar na cantina. Ele disse, eu vou colocar a Lenúzia para trabalhar na secretaria, e você vai trabalhar na cantina. E assim aconteceu. Ela foi trabalhar na secretaria, começou a ganhar experiência, né, matrícula, aquela coisa toda, e eu trabalhando na cantina. Eu comprava presunto, eu comprava frango, eu comprava material, eu mesmo produzia a massa da pizza, eu montava as pizzas, eu assava as pizzas. Você foi aprendendo outras coisas, né? Outras coisas que eu não sabia. Você já sabia a parte comercial, você já tinha essa experiência, só que lá você teve que desenvolver outras habilidades. Outras habilidades, né? Me ensinaram, eu aprendi. E aí eu passei um ano administrando essa cantina, né? Era aquela correria doida todo dia, saía para comprar, voltava, montava, atendia os alunos, voltava, organizava, lavava as coisas, enfim, era quem fazia praticamente tudo, né? Fritava salgado, coxinha, pastel, para botar para vender lá. E o tempo foi passando. E aí, ela ganhava um salário, eu ganhava outro. Né? Quando eu cheguei, fui morar na casa do meu irmão também, passei lá uns 2 ou 3 meses, depois aluguei uma casinha perto da escola. E aí a gente foi morar e pagava o aluguel e sobrava de fazer a feira. Acabou. Sobrava de fazer a feira e acabou. E aí veio o segundo ano. No segundo ano, ele disse, Renilton, está abrindo uma escola aqui, próximo, uma escola do estado de Goiás. A gente tem conhecimento e vai precisar de professor, vai precisar de coordenador, vai precisar de secretário, vai precisar de muita coisa. Você topa trabalhar lá? Eu digo, topo. Vai deixar a cantina, vai fazer outra coisa na escola. Eu digo, topo. Tem uma vaga lá para coordenador de disciplina, que botava moral na meninada, né? Para não bagunçar na escola. Eu digo, vou, nunca trabalhei não, mas eu vou encarar. Ele disse, mas teve que deixar a cantina. Tive que deixar a cantina. Quer dizer, eu já estava melhorando. Saindo da cantina, já ia ser um coordenador de escola, né? E naquela época, não tinha exigência no estado de Goiás para que você tivesse nível superior para trabalhar na escola. Naquela época ainda se aceitava. Hoje não. E eu assumi, ou seja, eu encarei aquela oportunidade como um desafio. Eu digo, vou embora.
E aí fui trabalhar na escola como coordenador. E aí, eu com muita habilidade com os alunos, porque tinha aqueles rebeldes, enfim, mas o tapinha nas costas, aquela coisa toda. Eu consegui conquistar essa meninada e colocar debaixo do braço. Porque era debaixo do braço que ele conseguia me obedecer. Né? E aí eu ganhei a confiança desse pessoal nessa escola. E aí fui trabalhar como coordenador, mas também ganhava pouco. Porque era um serviço prestado, não era concursado. O salário também continuava dando só para pagar aluguel e a comida. E comprar uma coisinha ou outra quando precisava, com muito zelo, muito cuidado. Senão, tinha problema, né? Minha esposa foi trabalhar na secretaria da escola. E nesse período a gente fez uma amizade muito grande com as pessoas. Muitas vezes a gente ia para a escola, pegava o ônibus da prefeitura, né? Ele levava os professores e trazia, o ônibus quebrava. Aí, às vezes, a gente não tinha dinheiro para pagar o ônibus de volta, voltava a pé da escola, ia a pé para a escola, distante, porque não tinha um ônibus, né? Andava a pé, pegava estrada de chão, eu, minha esposa e mais alguns colegas de trabalho. Mas foi um momento difícil, porém divertido, né? Naquela época. E de muito aprendizado. E de muito aprendizado, ou seja, eu saí de Florânia, vim para Natal e fui para Brasília ser recrutado. Né? Eu passei por um treinamento. Muitos desafios, muitas profissões que eu jamais imaginaria né, fazer. Meu desejo inicial era ser músico, era ir para a aeronáutica. Ser da aeronáutica, ingressar na aeronáutica, fiz até a inscrição, né, alistamento. Fiz o alistamento na aeronáutica, mas não fiquei, já tinha problema de vista, da divisão, e não fiquei, eu queria ser músico da aeronáutica. Mas, uma coisa importante que eu falo aqui para vocês. Ivanildo do Sax de Ouro. Ivanildo era aquele de Parnamirim, né? E era da aeronáutica, era músico da aeronáutica, ele começou, né, na aeronáutica. Exatamente. Eu tracei todos os meus planos, mas ainda não era o que Deus queria para mim. Aí é onde está o ponto mais importante. Às vezes a gente planeja, mas o nosso plano não é o plano de Deus. Né? E a gente tem que ter discernimento para entender isso. E assim, nem sempre a gente tem. É porque nem sempre a gente tem. No momento que nós estamos vivendo, a gente não percebe isso. A gente não percebe. Às vezes a gente tem um plano e a gente quer e fica com pressa e aquilo não chega. Mas aí Deus penetra o nosso coração, né? Quando passa tudo isso, e vocês que estão aí assistindo, estão vendo essa trajetória de Renilton, e com essa trajetória, Deus estava exatamente forjando-o, preparando-o para exatamente aquilo que ele tinha guardado. Era necessário fazer essa trajetória. Talvez Renilton não quisesse nessa trajetória. As coisas foram acontecendo. Então, assim, que de repente a gente não se desespere, né? Você talvez esteja vivendo um momento difícil, passando por essas pedras, por esse caminho, por essa estrada de chão, por essas caminhadas, porque não tem um veículo que lhe leve. Talvez você esteja vivendo isso e agora está difícil de compreender. Mas tenha paciência, que lá na frente você vai compreender. Se você estiver sintonizado realmente com o nosso Pai, se você estiver sintonizado com o nosso Criador, pode ter certeza que Ele está lhe forjando. E aí, Renato, você passou um período lá em Brasília, mas sentiu necessidade de voltar para Natal. Como é que foi esse momento? Em Brasília, depois que a gente ingressou na escola lá, trabalhando na escola, prestando serviço ao Estado de Goiás, eu sempre digo que eu sempre tive o espírito de liderança, né? Sempre tive o espírito de liderança. Então, naquela escola, eu comecei, continuando a história, eu comecei como coordenador, e aí chegaram para mim, minha cunhada chegou para mim e disse: Renilton, você quer dar aula? Eu digo: mas eu não sou professor. Ela disse: em que você tem habilidade? Que matéria? Eu falei: história, eu gosto de história. Quer dar aula de história? Eu digo: preciso me preparar. É para o próximo ano. Eu já tinha passado o primeiro ano. Aí eu disse: tudo bem, eu vou encarar.
Aí comecei a estudar, preparar a aula, conversei com os professores da escola para ver como era que preparava a aula, e comecei a estudar e comecei a dar aula. Aí eu dava aula pela manhã e era coordenador de disciplina no turno da noite. O horário mais crítico, viu? Pegava muito adolescente, aborrecente naquela época, né? Enfim, comecei a dar aula de história. E aí foi um sucesso. Era professor na escola, tinha aniversário do professor, era festa a semana toda. Ou seja, eu consegui fazer conquistar uma grande família dentro daquela escola, tanto entre colegas de trabalho, quanto alunos, pai de alunos, né? Ganhava presente dos alunos, aquela coisa toda. Enfim, passamos esse período. 21 anos ainda, já estava com Não, mais, então, aí eu já estava com mais. Eu já fui embora para Brasília, já foi no ano de 1996. Você é de 70, 26 anos. Você é de 70, é? Eu sou de 73. Eu já estava com 23 anos, né? Já estava com 23 anos. Aí fui dar aula de história, enfim, passou-se o tempo, ficamos por lá, trabalhamos também na escola do meu irmão, né? Minha esposa dava um turno na escola estadual, outro turno na escola particular do meu irmão. Eu cheguei também, aí com o tempo ganhei bastante experiência, fui dar aula na escola do meu irmão. E chegou um período que a gente resolveu viajar para cá, para Natal. É impressão minha ou as oportunidades iam surgindo, você não filtrava e vou aceitando as oportunidades? O que ia aparecendo e eu estudava aquela oportunidade e dizia, isso aqui vai somar para mim, eu pegava. Legal. A gente não pode... Legal. A água vai passando no rio, se você não pegar, você perde a oportunidade. Então, se a água passou, você viu que é boa, você pega a água e faz um bom proveito dela. Então, as oportunidades foram surgindo. O que é que eu perco se eu aproveitar essa oportunidade? O que é que eu perco? Você só soma, né? Não é isso? Você não perde nada. A coisa boa, toda ela tem proveito, né? Você não pode pegar a oportunidade ruim, porque aí você vai trazer um prejuízo, né? Aí passamos esse período lá e viemos a Natal. Fizemos uma viagem para cá. Quando voltamos, chegamos lá. Oportunidades ruins. Às vezes, sabe, as oportunidades vêm e aí não estão de acordo com os valores que nós aprendemos, não estão de acordo com os valores cristãos, com os valores da ética, da moral. E aí, com isso, muito importante, tudo que a gente está falando. Ele foi pegando todas as oportunidades, mas ele disse, sempre analisando o quanto aquela oportunidade iria agregar para ele. E de olho e pensando até naquilo que os pais ensinaram. Não queira aquilo que não é seu. É verdade. Além do que papai e mamãe nos ensinou, a gente, naturalmente, né, a gente que acredita em Deus e coloca Deus à frente de tudo, ele acaba encaminhando da forma que ele quer e do jeito que ele quer, só acontece da forma correta, não vai acontecer nada errado. Porque Deus não vai fazer nada errado na vida de ninguém. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, primeiro é Deus. Tem um projeto para fazer, se for da tua vontade, Senhor, que se cumpra. Se não for, não quero. Só quero se for da vontade de Deus. Se não for, não quero nada que não seja da vontade dele. Porque com Deus, você consegue vencer em tudo. E aí nós viemos a Natal e na volta tinha mudado o governo lá no estado de Goiás. Como era serviço prestado, quando a gente chegou lá estava todo mundo desempregado. Eu e Lenúzia. Chegou na escola, já tinha novo diretor, já tinha tudo, ele voltou em janeiro, quando chegou lá já tinha mudado todo mundo. Professores, enfim. Chegamos lá, fomos só na escola, olha, mudou todo mundo aqui, ficou desempregado. E agora? Aí meu irmão, o João, que mora lá em Brasília, coração maior do que o Brasil, fica aqui, os dois. Vai trabalhar comigo. E nos deu a oportunidade de trabalhar na escola, nos deu a oportunidade de trabalhar com ele. A gente ficou lá, trabalhando com ele, 1 ano, né? E começou a ganhar menos, né?
porque a gente trabalhava em 2 lugares, fui trabalhar só em um, a renda diminuiu, aí as coisas começaram a ficar um pouco mais apertadas. Muitas vezes a gente estava em casa, aí dava hora do almoço, a gente fazia uma ceirinha ali, que a escola era vizinho à casa dele, a gente fazia uma ceirinha para aproveitar o almoço dele para não ir para casa, porque em casa o negócio estava apertado. Aí fazia aquela ceirinha na hora do almoço, às vezes fazia uma ceirinha na hora da janta. Vamos almoçar, ô pai. Ô, pô, não queria não. Não, fica aqui. Que é isso, não precisa não. Mas já que você está insistindo. Pois é, já que você está insistindo, eu vou aproveitar a oportunidade. Minha cunhada é mineira, cozinha muito bem, Sueli, e a gente adorava a comida dela. Aí casava uma coisa com a outra, né? A necessidade com a vontade de comer e a comida pronta, né? E a comida feita e boa, aí a gente aproveitava. Muitas vezes a gente fazia feira, a gente tinha cheque, fazia feira, o dinheiro desse mês, só para cobrir a feira do mês passado, aí fazia um afiado para o próximo mês, pré-datado. Cheque pré-datado. Pré-datado, para 30 dias. Né? Os mercadinhos da cidade, lá da cidade ocidental, aceitava. E a gente fazia pro próximo mês e ficava esperando receber para pagar a feira. Comendo na frente. Comendo na frente. E aí não era fácil, né? Mas eu toda a vida fui muito organizado com minhas coisas. Nesse período que a gente trabalhou na escola, eu consegui juntar um recursozinho, né? Na época eu trabalhava nos 2 lugares, e comprei um Monza 83. Monza. Isso no ano de 1998, mais ou menos. Comprei de um compadre meu, ele, na verdade, ele morava em Brasília, a gente foi padrinho do filho dele, a gente conseguiu fazer um ciclo de amizade muito grande, foi padrinho do filho dele, e ele me vendeu esse carro. E eu fui pagando a ele, né, devagarzinho. Era um Monzinho 83, um Monza hatch, e ele morava num lugar que tinha o barro muito vermelho, o Monza era muito sujo. Aí, quando eu comprei esse Monza, eu lavava tanto esse carro que eu estava com medo da pintura sair. De tanto esfregar o carro para deixar o carro novo, né? Aí foi aquela alegria, rapaz. Foi a minha primeira emoção, comprar um carro. Emoção de comprar um carro. Só que esse carro, rapaz, veio com problema mecânico, cheio de coisa. Era semana na oficina, semana em casa, semana na oficina, semana em casa. E aí eu consegui ajeitava uma coisa, quebrava outra, ajeitava uma coisa, quebrava outra. Esse carro me deu muito trabalho. Um dia a gente foi para um evento em Brasília, a gente gastou 2 horas para chegar em Brasília, que era para gastar 40 minutos, e gastou 3 para voltar, o carro parando no meio do caminho para chegar em casa, né? E na vinda para Natal, que a gente resolveu depois de um ano, a gente já ganhando menos, vamos embora para Natal, vamos tentar vir de Natal, nossa família está todo mundo lá, tem meu irmão aqui, mas está todo mundo lá. Deu certo para eles lá, vai dar certo para a gente. É o nosso lugar. Enfim, vamos embora. Vendi o Monza pro meu irmão. ele ficou com a bomba na mão lá para resolver, para descascar o pepino. Mas eu vendi sabendo que o carro não era muito bom, mas também ele já conhecia o carro, né? Enfim, ficou com esse carro lá para ele, deu pro filho dele o carro. E eu vim embora com o dinheiro desse carro de Brasília. Fiz muita amizade em Brasília. Conheci muita gente, aproveitei da forma simples que eu podia aproveitar, aproveitei. Até então, eu não tinha tido muita dificuldade, com exceção dessa questão da feira, de comer na frente, sim, né? De pagar na frente, aquela adrenalina. E a gente veio embora para cá. E eu vim com o dinheiro desse carro. Hoje representaria, em média, sei lá, 15 mil reais, 12 mil reais, 15, um carrinho velho. E eu cheguei com o dinheiro desse carro aqui para começar a vida. E eu digo, rapaz, o que eu vou fazer aqui? Bem, eu tenho experiência de pizza. Eu fazia pizza lá na cantina. É uma oportunidade de eu começar a fazer aqui. Tentar vender pizza aqui na lanchonete, tentar botar no mercadinho e começar a vida. Aí eu cheguei com o dinheiro do carro. Meu irmão Rui, Raimundo, que já trabalhava no segmento de compra de carro e vender, comprar e vender, comprar e vender. Naquela época eles não tinham loja, era só comprando e vendendo mesmo, pessoa física. Disse, Renilton, dá o dinheiro desse carro
eu vou comprar um carro com você e a gente racha o lucro e eu vou lhe dando o dinheiro. Aí dava o dinheiro para ele comprava um carrinho ali, quando vendia, ele ia lá, me dava metade do lucro, eu continuava com o mesmo capital. Né? Ficou na mão deles, uma época na mão de um, uma época na mão de outro. E daí eu comecei a fazer as pizzas. Comprei um forno, comecei a fazer pizza. Com lucro? Com lucro do carro, da venda do carro, né? Comprava o material, fazia a pizza. O capital ainda estava em pé. Estava em pé, aquele capitalzinho estava em pé lá. Eu disse, eu vou começar a fazer pizza, eu vou começar a vender. Oferecer na família, comecei a vender na família, fazer uma pizza muito boa, recheada, no capricho. Aí o pessoal comprava, os amigos, a família, comprava para me ajudar. Né? Eu vou começar a tentar colocar em mercadinho. Cheguei a mandar fazer umas caixinhas. Na época, era pizza Que Delícia. Na época, né? Aí fiz as caixinhas, aí montei nas caixinhas, fui no mercadinho, deixei para tentar vender. Levei pizza para lanchonetes na rodoviária, na Cidade da Esperança. Sua esposa trabalhava na ocasião? A renda era só essa daí? Daí então, minha esposa tinha conseguido um emprego na Colortel, uma empresa de locação de fitas de videocassete, né? Naquela época ela não tinha experiência aí, mas foi trabalhar, tinha que assistir muito filme para poder indicar para os clientes, sim, enfim. Né? E a gente foi tocando a vida, eu e minha esposa. Minha esposa é uma pessoa extraordinária, né? É uma pessoa que sempre me ajudou muito. Sua esposa é mais nova que você? É mais velha que você? Mais nova, 2 anos. Muito controlada, uma pessoa sem vaidade, nunca exigiu nada de mim, sempre o que é para ter aquilo ali. Muitas vezes eu que quero dar o melhor, ela se retrai. Eu quero dar o melhor, ela se retrai. Não precisa disso, não precisa daquilo. Muito controlada, uma mulher muito ajudadora. Então ela só somou muito na minha vida, né? Legal. Inclusive, deve ter ajudado até mesmo na formação do seu caráter. Você disse, eu queria, mas será que durante essa trajetória você tinha a necessidade de fazer muito? Eu quero ser alguém porque eu quero fazer isso pela minha esposa, mesmo que ela não esteja nem esperando isso aí. Será que nesses momentos, nessa sua trajetória, você sempre almejando algo maior, em gratidão a essa companheira, né, de namoro, de casamento já, você com 21 anos de idade, ela com 19. Então, ou seja, quando casou, sua esposa tinha 19 anos. 19. Né? E aí talvez você tenha se sentido responsável por ela e querendo dar até o que ela nem estava exigindo. Será que faz sentido isso daí? Veja só, a minha preocupação, o meu objetivo era não decepcionar minha esposa no que eu fizesse. Eu queria ter sempre sucesso e mostrar para ela que eu era capaz de ser um dono de casa responsável, que pudesse colocar mantimento, que pudesse organizar a nossa vida e continuar e construir realmente, de fato, a nossa família como nós conseguimos construir. Qual foi um dos maiores ou o maior ato de irresponsabilidade em busca desse objetivo? Eu acredito que eu não fui irresponsável em momento nenhum. Como eu falei, papai sempre me ensinou a fazer a coisa certa. Eu procurei ser sempre responsável. Né? Eu acho que eu não cometi irresponsabilidade nesse sentido. Passos maiores do que as pernas. Não dei passos maiores do que as pernas. Eu sempre muitas vezes eu me achava até um pouco medroso para fazer as coisas, com medo de que a coisa não desse certo e eu me decepcionar. Entendi. Então sempre eu procurei fazer a coisa com responsabilidade. Você tem que medir para poder saber se a coisa vai dar ou se não vai dar. Você está diante de uma pessoa que cometeu muitos atos de irresponsabilidade exatamente por gratidão à esposa. Por gratidão. Então, ou seja, por querer fazer o melhor pela minha família,
E aí eu cometi alguns atos de irresponsabilidades. Né? Pois- Dar o passo maior do que as pernas. Não pode, isso Então, aí não pode acontecer. Isso aí não aconteceu comigo, Uhum. porque eu sempre fui responsável, como eu citei lá atrás, sempre com Deus na frente de tudo, sempre procurando a parte da espiritualidade em Deus para que eu pudesse fazer a coisa certa. Aprenda o que eu fiz para não fazer e faça o que o que Renilton fez. Minha esposa é uma pessoa tão boa que ela pegava o salário dela e entregava na minha mão para mim administrar. Ela não ficava com R$1. Olha, quantas esposas fazem isso? Né? Então, ela é uma pessoa diferente. Dá para atrair uma mulher dessa? Né? Então, assim, dá para atrair uma mulher dessa? Difícil. Tem que ter responsabilidade. Né? Então, veja só. Quando nós chegamos, aconteceu tudo isso. Ela começou a trabalhar na Colortel. E aí a gente foi tocando a vida, vendendo a pizza, vendendo o carrinho e foi levando a vida. Só que chegou um momento que a pizza não deu certo. Eu levava 15 pizzas para o mercadinho, voltava 16. Eu ia na lanchonete, levava 10 pizzas, voltava 12. Não é porque a pizza era ruim? Não, a pizza não era ruim, era uma pizza boa. Mas é como eu citei aqui, é porque aquilo não era o que Deus queria para mim. Ele queria algo diferente. Isso. Não deu certo a pizza. Depois comecei a vender roupa. Comprava roupa para vender. Vendia na família. Enfim, aí depois vendi perfume. Aí o padrinho da minha filha, que vai chegar mais para frente, né? Minha filha é mais para frente da história, que a gente conheceu ele antes, ele era sogro do meu sobrinho. Ele disse: Renilton, eu vou conseguir um emprego para você numa empresa que presta serviço à Caixa Econômica. Aí eu disse: tudo bem, eu quero. Para trabalhar lá, caixa interno da Caixa Econômica, uma empresa terceirizada. Olha aí, já outra profissão. Né? Fui lá, fiz a entrevista, fui classificado e aí fui trabalhar na Caixa Econômica lá do Hiperbom Preço da Prudente de Moraes. Minha esposa continuava trabalhando na Colortel e eu fui trabalhar na Caixa Econômica Prestador de Serviço. E lá eu assumi o caixa interno, eu fazia as empresas. O que tinha de empresa que chegava, hoje tem menos dinheiro, né? Mas antigamente era pacote de dinheiro no caixa interno lá, eu era o caixa interno das empresas. Passava o dia todinho lá, trabalhando como caixa. Fazia o depósito das empresas, levava para fazer o depósito. Fazia, né? eu conferia, fazia tudo, passava para o gerente ia lá para a tesouraria, enfim. Passei aí, eu acho que 1 ano e alguma coisa, trabalhando lá. Aí, minha sobrinha, tem uma sobrinha do Cicleide que ela trabalhava, sempre a mãe dela gostou de comércio, trabalhava com joias, essas coisas, e ela começou a trabalhar... É sua irmã? A mãe dela, sua irmã? Não, ela era a esposa do meu irmão, que hoje é separado. Tá. Minha sobrinha, Renilton, eu estou trabalhando com semijoia, Painho, na época que é meu irmão, na época ele trabalhava com joia, viajava vendendo, hoje não mais, já parou. Ele viaja no final de semana para vender aí. Você não quer viajar com ele? Se quiser, eu dou as semijoias, você leva, eu dou um percentual para você vender. Aí, tudo bem, vou. Trabalhava de segunda a sexta na caixa. Também não ganhava bem, era um salário comercial. Minha esposa continuava trabalhando. Eu digo, vou agregar. Aí, final de semana, eu comecei a levar, fazia companhia meu irmão, e levava as semijoias dela e vendia, ganhava um percentual, agregava, já dava para comprar o pão da semana, comprar a carne da semana. E aí foi passando. Minha irmã Luísa, uma pessoa que eu estimo muito, uma pessoa que me ajudou muito, tanto
com palavras, como também financeiro, me ajudou muito. Minha irmã das mulheres é a mais nova, é aquela que está na foto da farmácia, a primeira loja que eu abri. Uma das vantagens do filho caçula é isso. É. Né? Sempre tem os irmãos. Os irmãos para ajudar. É o que eu citei aqui anteriormente. A minha dificuldade não foi enorme por causa da minha família. O suporte. O suporte da família. Então, na hora que você precisava, o irmão chegava para ajudar. Né? Eu também sou o irmão mais novo dos homens. Aí tem 3 ainda abaixo de mim que são mulheres. Eu sou o mais novo de todos. Sou dos homens e o mais novo de todos, né? Dos 12 sou o mais novo. E ela chegava, e minha irmã Luísa chegou para mim e disse: Renilton, tem uma pessoa que eu conheci através da minha cunhada, que ele vende semijoia, e a gente poderia comprar para vender. O que é que você acha? Eu pensei assim, eu estou vendendo, ganhando uma comissão, eu vou comprar para mim e vou vender. Aí daí a gente conversou na época e conheceu o seu Fausto e Dona Leila, né? Um casal lá do Rio de Janeiro, mas tinha empresa em São Paulo. E eles vieram morar aqui em Natal. E o filho mandava mercadoria para ele. E a gente foi lá e comprou uma mercadoria. Aí eu digo, bem, eu não tenho dinheiro para comprar. Nessa época da Caixa, o meu capital do carro ainda estava em pé. Eu tinha um carrinho velho, né? Aí eu pensei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar. Se por acaso der errado, eu vendo o carro, pago, mas não fico devendo nada a ninguém. Eu vou comprar até o valor do carro. Para o cabo organizado. Viu? Que diferença, né? Que diferença. Né? Pensando aqui. Que diferença. O inverso. Vou comprar até o valor do carro. Se o carro vale 10 mil, eu vou comprar 10 mil. Se der errado, eu vendo o carro e pago, mas eu não vou ficar devendo. Por quê? Os princípios do meu pai. Só compra o que você pode pagar. Legal. E aí comprei, aí minha irmã dava o cheque dela, e eu comecei. Final de semana, aí eu já não ia mais só com meu irmão. Quando ele não ia, eu pegava o carrinho aqui, fazia carreira para o interior e comecei. Chegava na cidade, você conhece alguém aqui que trabalha com esse tipo de produto? Eu estou vendendo aqui para revender. E comecei a conseguir um cliente aqui, um cliente ali, viajar para o Seridó, viajar para a região do Mossoró. Enfim, aí foi passando o tempo e eu continuando na Caixa de segunda a sexta. E minha esposa trabalhando, e final de semana eu viajando, né? E o tempo foi passando, e comecei a conseguir mais clientes, foi melhorando, e eu fui me entusiasmando, fui me empolgando, fui ganhando corpo no negócio. Aí chegou um momento que minha irmã disse, vamos fazer o seguinte, eu vou seguir minha vida vendendo no varejo, eu sou funcionária pública, eu vou vender no varejo e você toca o seu para revenda. Eu acho que foi até uma forma que ela encontrou de poder me ajudar e me deixar só para que eu pudesse crescer. Sim. Né? Irmão que se gosta, que se ama, sempre que é o melhor do outro, né? Verdade. E isso aconteceu. E aí eu começou a faltar tempo. Começou a ficar cansativo, porque na semana, final de semana, não sobrava tempo. Eu cheguei para minha esposa e disse, Lenúzia, o que é que você acha? Eu parar o trabalho na Caixa e ficar só com a semijoia. Veja só, eu consultei minha esposa, eu não tomei uma decisão só. Porque o marido e a esposa que anda com a mesma sintonia, um tem que perguntar para o outro. Verdade. Até hoje, eu chego para ela e consulto. Se eu for fazer alguma coisa, o que você acha? Né? Para que os dois sejam assertivos. Se errar, errou os dois. Verdade. Se acertar, acertou os dois. Isso mesmo. Né? Eu acho que tem que ser assim. Tem que ser assim. O casal unido tem que ser assim. Ela disse, deixe. Isso aí vai dar certo. Eu não contei conversa. No outro dia eu cheguei lá na empresa, liguei a empresa era terceirizada, eu liguei para o rapaz, que era responsável pela empresa, e disse, olha, eu estou precisando me desligar. Aí fui no escritório da empresa, que na época, salvo engano, era a ATA, e pedi as contas. Saí, aí comecei a ficar livre no meio de semana. Aí comecei já a não viajar mais só no final de semana. Comecei a viajar na semana. E comecei a produzir mais. E comecei a comprar. E
fui ganhando a confiança do seu Fausto. Eu chegava lá, pegava mercadoria, levava, trabalhava o mês todinho. Quando chegava no final do mês, eu vinha com cheque de cliente, acertava com ele. E aí eu ganhei a confiança dele, né? Porque eu mostrei para ele que eu era responsável e tinha honestidade. Então, aí eu ganhei a confiança dele. E as coisas foram melhorando. Foi abrindo o leque. E eu cheguei a comprar o meu primeiro imóvel. Um apartamento. Esse apartamento aí que o Cossil tinha construído. Estava lá para vender. Pronto. Você dava uma entrada simbólica e financiava o resto a perder de vista. Aí eu digo, eu vou comprar. Fui lá, fiz o cadastro. Comprei meu primeiro imóvel, apartamento de 50 e poucos metros quadrados. Pensa numa alegria grande. Primeiro imóvel, não tinha casa, não tinha nada. Aí já começou o negócio a andar, né? E fui pagando apartamento, o tempo foi passando. E o comércio tem aqueles altos e baixos, né? Chegou um momento de mudança de governo nos anos, acho que 2002, 2003, se não me engano, não me recordo bem qual o ano. E nessa mudança de governo o mercado ficou muito difícil, principalmente para produtos supérfluos. Semijoia é um produto supérfluo, né? E aí começou a fracassou as vendas, começou a ficar difícil, eu comecei a não vender mais, os clientes que me compravam pararam de comprar porque não estava vendendo, o mercado estava desaquecido, aí eu comecei a entrar em dificuldade. Eu tinha prestação de apartamento, né? Nessa época eu já tinha trocado o meu carro, já não era mais aquele carro, já tinha trocado no outro, tinha prestação de carro, tinha condomínio, tinha todas as responsabilidades. Outras responsabilidades. Né? Outras responsabilidades. E nesse período, minha esposa havia saído já da Colortel há algum tempo e ela conseguiu um emprego numa farmácia. Aqui aí na Avenida Abel Cabral, né, de um conhecido nosso. Ela conseguiu um emprego para ela lá e ela não sabia nada de farmácia. Aí foi trabalhar na farmácia. Trabalhou aí pouco mais de um ano nessa farmácia. Adquiriu experiência, mais conhecimento. E de farmácia eu só sabia mesmo comprar remédio para dor de cabeça, só e mais nada. Né? Então, o comércio ficou desaquecido, ela estava trabalhando na farmácia, meu sobrinho tinha aberto uma farmácia no interior, lá em Florânia, no Seridó, e disse, Renilton, é bom, é um mercado bom, estou me dando bem aqui. Enfim, aí despertou a ideia da farmácia. Eu digo, Peleno, você trabalha numa farmácia. Meu sobrinho falou que está dando certo. Vou procurar uma cidade para colocar uma farmácia, já que o mercado está desaquecido, né? E isso mesmo assim você continuava com as semijoias? Continuava com as semijoias. Então, ficou uma situação meio complicada. Eu estava sem poder pagar a prestação do carro, eu estava atrasando a prestação do apartamento, condomínio. Você né? diria que esse foi o momento mais crítico da sua vida? Foi o fundo do poço? Ou durante toda a sua trajetória teve um momento que você diria que foi um momento pior do que esse? Eu considero que esse momento foi um momento ruim, mas o momento, quando eu cheguei de Brasília aqui em Natal, foi pior, porque eu cheguei sem saber o que fazer. O dinheiro do Monza, ali, né? Para tentar começar a vida dali, ou seja, eu estava completamente sem norte, sem norte de nada. Então, eu estava tentando alguma coisa, tentando encaixar em alguma coisa que desse certo para a gente poder Agora, sobreviver. Apesar da dificuldade, você pelo menos tinha uma fonte de renda, mesmo que não era o suficiente para honrar seus compromissos, mas você pelo menos tinha aquela fonte. Exatamente. Então, eu tinha na época um carro, aí eu cheguei a vender esse carro para minha irmã, para o meu cunhado, e aí troquei no outro carro com ele. Aí minha irmã viu que o negócio não era bom, disse, não, Renilton, fica com o carro, pega de volta, eu vou lhe ajudar a pagar a prestação do carro, eu vou pagar para você. Minha irmã Luísa, essa que eu falei. Mais uma vez, os irmãos chegando, ajudando. A estrutura familiar
me ajudando a poder passar aquela dificuldde, né? Assim, se eu for citar o nome de irmão que me ajudou, são vários. Rui me ajudou muito quando eu cheguei, me ajudando a comprar coisas de mim, pizza, roupa, com carro. Raimundo me ajudou, Terezinha, minha irmã, TT, que a gente chama, né? Me ajudou também, me dava muito apoio. Quando a gente casou, deu aliança, ajudou algumas coisinhas para casa. Lucineide também, minha irmã Neidinha, me ajudava muito na questão de dar força, de palavras positivas, já que ela não podia ajudar de forma financeira, ajudava de uma forma de conforto, de palavras, de coisas boas para que a gente pudesse fortalecer o nosso coração e a mente e poder seguir a vida, né? Então, nesse período que a gente ficou em dificuldade, sem condição de pagar a prestação do carro, atrasando a prestação do apartamento, aí o negócio começou a virar a bola de neve. Eu digo, eu preciso reagir. Porque a gente vê um leão na frente da gente, a gente não pode deixar o leão engolir a gente. Isso. A gente tem que reagir para fugir dele. Já que você não pode matar o leão, você tem que fugir dele. Então precisava fugir daquele momento. Aí eu pensei, Lenuz, eu trabalho numa farmácia, meu sobrinho botou a farmácia, está dando certo, eu vou botar a farmácia. Com que dinheiro? Com que dinheiro? Eu digo, eu tenho essas semijoias aqui pouquinho, eu vou tentar vender, juntar um capitalzinho para tentar abrir essa farmácia. Aí conversei com meu sobrinho, ele disse, bota mais ou menos com quanto? Eu não tinha experiência nenhuma, aí ele, mais ou menos X, aí eu vou tentar aqui. Né? E que cidade eu vou colocar? Colocar aqui em Natal, não vou ter condição, porque a cidade é grande, um negócio muito pequeno, talvez fique difícil. Vou procurar o interior. Em 1983, meu cunhado tinha sido gerente do Banco Nacional em Poço Branco, uma cidade aqui da região do Mato Grande, vizinho João Câmara, e Ceará-Mirim. Eu digo, Poço Branco. Eu já conheço algumas pessoas lá, eu andava muito quando ele era gerente do banco, fiz amizade, eu era menino, mas fiz amizade. Eu vou lá em Poço Branco, tentar ver, vou olhar a cidade. Cheguei na cidade, tinha 2 farmácias, no início da cidade, e para o final da cidade não tinha farmácia. Eu digo, bem, está todo mundo concentrado lá no início da cidade, no centro, e do meio para o final não tem. Vou procurar um ponto. Procurei um rapaz lá, né, encontrei a Elione, que é uma senhora lá de Poço Branco, uma pessoa muito boa, me ajudou bastante nesse sentido, de conseguir esse ponto para mim. Eu consegui um pontinho e consegui, com muita dificuldade, ajeitar o ponto para botar a farmácia. A farmácia tinha 4 metros por 8, 32 metros, que era o suficiente que se exigia para a metragem mínima para se colocar na farmácia. E a gente, com muita dificuldade, foi para lá, deu entrada na documentação. Essa foi daquela foto que você mandou. Neto, coloca aí aquela foto só para ilustrar aqui o que ele está falando. Porque história, né? Aqui é a sua história. Você está documentando a história da sua vida. Essa foi minha primeira farmácia. Veja que as fraldas aí eram tudo assim, na diagonal, para fechar os espaços, né? Porque não tinha dinheiro para... Isso aí foi no ano 2003. Ah, você botava na prateleira de forma que preenchesse. Preenchesse, eu botava ela em diagonal, né? Porque não tinha muito produto para encher, eu colocava ela, né? Aí era praticamente só fralda, um pouquinho de cada coisa aí, né? Para a gente começar. E a experiência de farmácia, que eu não tinha, zero. Minha esposa que conhecia, né? Só entendia de comércio, né? Entendia só de comércio, de gestão. Isso aí já entrou na minha mente, já desde pequeno, foi entrando naturalmente, acho que cada um nasce com um jeito para uma coisa, né? Eu digo que eu nasci com um jeito para muita coisa. Eu fiz muita coisa, né? Com certeza. Eu fiz muita coisa, mas aí eu nasci graças a Deus, eu nasci com tino comercial. E aí a gente vê... Quando eu era criança, eu mentia muito, aí minha mãe disse, olha, vamos colocar César para ser político. Renilton, me diga uma coisa. Você, com muita dificuldade, conseguiu montar esse seu primeiro empreendimento, né? E continuou com as semijoias?
Continuei. Manteve as duas coisas por um. Continuei com as semijoias, mesmo na dificuldade, mesmo vendendo pouco, tendo diminuído bastante. Mas já com a farmácia? Com a farmácia. Aí eu fui lá, tirei um pouco da semijoia e fui botar a farmácia. Né? Só que o dinheiro era pouco. Não dava. Apareceu um anjo, que é a esposa de Claudemiro, que é essa pessoa que conseguiu um emprego para mim na Caixa Econômica, que na época ele era superintendente da Caixa, aqui no Rio Grande do Norte. Ele conseguiu esse emprego para mim lá. Pouco tempo depois, a esposa dele tinha um dinheiro aplicado na poupança. 2003. 2003. Miranda. Era O superintendente. Era Claudemiro. Claudemiro. Fazia parte da superintendência, né? Da Caixa Econômica. E Dona Teca, que é a esposa dele, viu a gente abrindo a farmácia, estava colocando a farmácia, inclusive a farmacêutica era uma amiga dela. Aí ela disse: Renilton, eu tenho um dinheiro aplicado na poupança. Se você quiser, eu lhe empresto. Olha aí a confiança que ela teve em mim. Olha Deus preparando o caminho. Né? Esse anjo apareceu. Um anjo. Né? Tanto ele quanto ela, um casal fantástico. Fantástico. Um anjo. Ela não foi, ela é. Um anjo. Legal. E aí ela me emprestou esse dinheiro e eu, com muita responsabilidade, tá certo, a senhora confiar em mim, pode ficar tranquila que eu vou lhe pagar. E aquela mesma história. Aí eu ainda tinha o carro. Se der errado, eu vendo o carro e pago todo mundo, mas eu não vou ficar devendo a ninguém. Eu sempre tinha alguma coisa de suporte. Né? Senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade que tem que ter. Se não tiver, não vai para lugar algum. É verdade. E a gente começou. E eu não entendia nada. Fui para dentro da farmácia. Minha esposa já entendia. Ela tinha saído do emprego, tinha recebido as contas. A gente foi montar essa farmácia em Poço Branco. Nesse período, de todo esse movimento, minha esposa tinha engravidado. Né? E nessa época, a gente estava morando num apartamento bem bonitinho, todo organizado. Na dificuldade, mas estava morando, né? E a gente tinha que ir para Poço Branco montar essa loja. Aí eu fui para Poço Branco, aluguei uma casinha lá em Poço Branco, um conjunto lá. Esse ano a gente tem que ir para Poço Branco. Para a gente montar a loja, tem que estar lá. A gente não pode montar lá, a gente está aqui. E você é quem entende, você é quem vai fazer o negócio fluir. E ela, com muita dor no coração, sem vontade de ir, porque ia acabar saindo de um lugar para outro, ela naquela fase nos primeiros meses da gravidez, né? Uma mulher muito sensível, mas mesmo assim ela foi, encarou. Nós fomos para Poço Branco, ainda moramos 4 meses lá. Aí o negócio começou a fluir. Na época, o tio dela, que hoje ainda trabalha comigo, Manuel, tinha trabalhado numa farmácia em Recife, tinha um pouco de conhecimento. A gente convidou ele para vir trabalhar, ele estava recém-casado. E ele veio para Poço Branco para trabalhar com a gente. Aí ficou eu, o tio dela na farmácia, e ela voltou para Natal, né? Sim. Voltou para o apartamento novamente. Nesse período a gente tinha alugado, mas foi só um período, quebrou o contrato e acabou voltando para o apartamento. Uma felicidade grande dela por ter voltado para o apartamento, que era o sonho que a gente tinha conquistado, né? Aí a farmácia começou a dar certo. O tio dela veio, e nesse período eu fui para dentro, muito curioso, queria saber de tudo, lia tudo, pesquisava tudo, comecei a entender a letra dos médicos, e o médico passava a medicação para isso, e eu ia estudar para que era que servia, comecei a estudar os produtos para conhecer, comecei a aprender a ter habilidade para comprar os produtos para a loja, a reposição dos medicamentos que eram vendidos. Foi aprendendo outra profissão. Fui aprendendo no tapa mesmo. Mais uma profissão, né, dentre tantas que eu já havia executado durante a minha história de vida. E comecei, fui embora. Mais ou menos uns 6 meses, chegou um representante lá e disse... como a farmácia era afastada do centro, ele disse assim: você colocou essa farmácia aqui por quê? Eu falei para ele, eu disse: rapaz, é porque eu acho que para cá não tem.
eu acho que tem essa fatia aqui, o pessoal está desassistido, eu acho que eu vou conseguir me manter no mercado. Aí ele falou assim, disse, isso aqui para mim é um sítio. Ou seja, ele jogou um balde de água fria na minha cabeça. Eu olhei para ele assim, eu digo, mas o cara fala uma coisa dessa para mim, eu começando, mas assim, mas eu tinha esperança que aquilo ia fluir. Né? Eu cheguei em Poço Branco, eu coloquei entrega que não tinha entrega, eu comecei, nas outras farmácias não vendia produto de perfumaria, eu coloquei na minha, botei as fraldinhas aí, como vocês viram, eu botei um shampoo e fui agregando, aí continuei com a semijoia mesmo fraca, aí a farmácia começou a render, eu comecei a equilibrar as contas, comecei a pagar a prestação do apartamento que estava atrasada, comecei a pagar um condomínio que tinha atrasado e fui equilibrando com responsabilidades, não passando os pés pela mão, para que a coisa desse certo. A loja foi começando a ficar cheinha, foi aumentando o mix de produto, fui crescendo, né? E continuava com a semijoia. E minha esposa voltou para Natal, né? E ficou em Natal, ia no interior, me dava um suporte, voltava para cá e ficou naquela. Aí minha filha nasceu. Mas você ficou lá em Poço Branco? Eu ficava em Poço Branco, Natal. Ficava indo e voltando, né? Ficava indo e voltando. O tio dela veio trabalhar com a gente, eu ficava indo e voltando. Nisso, em novembro, minha filha nasceu em novembro de 2003. Maria Clara, minha primeira filha, já está com 20 anos. 20 anos. Está fazendo medicina hoje. Graças a Deus, já terminou o primeiro ano, já vai para o segundo ano de medicina. É um orgulho muito grande. É difícil, né? Falar dos filhos. Um orgulho muito grande, minhas filhas. Você tem quantas filhas? Tem duas. Duas filhas. Tem Laurinha, que tem 14 anos. E nasceu Maria Clara. E chegou uma pessoa e falou assim, eu me preocupei muito quando minha esposa engravidou. Eu digo, e agora, rapaz? Esse momento difícil, nasce uma filha, é mais despesa, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vivi aquele momento arrochado, né? Com um apartamento, com prestação atrasada, com... Ou seja, essa gravidez não foi planejada. Não, né? não foi bem planejada. E aí? Mas aí, filha é bênção. Verdade. Depois que Maria Clara nasceu, as coisas começaram a melhorar. Porque Deus sabia que tinha uma criança ali, a gente precisava ter responsabilidade e dar o que ela precisasse. Não demais, mas dar o suficiente para que ela pudesse ter a vida conforme a vontade dele. E aí as coisas começaram a melhorar. Ela teve Maria Clara e ficou em casa aquele período, né, de resguardo, 6 meses, enfim. Depois ela começou, né, a ir para o interior e voltar. Aí a semijoia começou a dar uma reagida. Aí veio a ideia da gente, vamos colocar um pontinho para a gente fixo, porque eu não tenho mais tempo de viajar para o interior. E a gente precisa um pontinho fixo para a gente poder vender, atender os clientes. E meu sobrinho tinha um escritório lá no Alecrim, ainda tem, e disse, Renil, tem uma salinha aqui em cima, se você quiser, eu alugo para você, né? Na época o prédio não era dele ainda, eu alugo para você, você me paga X, e eu ajudo a pagar meu aluguel, e você fica usando aí para vender a semijoia. Aí nisso, eu peguei minha esposa, minha filha já estava maiorzinha, né? A gente já conseguiu botar uma pessoa para trabalhar em casa, para ficar com ela, e a gente montou esse escritóriozinho. Peguei a mercadoria, botei lá, aí começou a aparecer um cliente e outro, a gente foi montando a clientela, aí chamou uma pessoa para trabalhar com a gente, e as coisas foram fluindo. Deixa só para eu entender, Renilton, você já tinha a farmácia que já estava dando certo lá em Poço Branco, e aí resolveu também continuar investindo, né, nas semijoias. Então você ficou ali começou a melhorar, com os dois negócios, tocando os dois negócios simultaneamente. Simultaneamente. Né? Começou a dar certo a farmácia, aí o mercado começou a aquecer novamente, a semijoia começou a vender, aí eu fiquei com a farmácia e montei aquele escritório para poder, aquela lojinha para poder vender para o pessoal revender, né? E aí começou a aparecer um cliente que um foi indicando para outro e comecei a ficar conhecido, né?
Aí a gente ficou com os dois negócios. Minha esposa ficou tomando conta das semijoias e eu na farmácia e dava o suporte que com a semijoia ainda viajava final de semana, né, quando podia, para agregar. Veja só a nossa correria, o meu esforço, meu e dela. Sua filha tem quantos anos? Tinha um ano de idade. Um ano de idade, né? Um ano de idade. Um ano de idade. E aí o tempo foi passando. Com 3 anos que eu tinha aberto a farmácia lá em Poço Branco, 3 ou 4 anos, surgiu uma oportunidade de abrir uma segunda loja lá no centro. Aí eu pensei, eu vou concorrer comigo mesmo. Para evitar concorrência, eu vou concorrer comigo mesmo. Aí veio a ideia, a gente alugou o ponto, que era da minha madrinha lá de Poço Branco, na época de 83, ela foi minha madrinha lá, meu cunhado foi gerente. Aluguei o ponto dela e abri a segunda farmácia. Pequenininha, mas abri. Com o mesmo nome. Lá no interior, não é Farmasul, no interior é Drogaria Menino Jesus. Até quando eu fui abrir a minha primeira farmácia, eu botei o nome Jesus, porque era nele que eu confiava. Veja só. Jesus, Menino Jesus, porque eu confiava no nome Jesus. Eu digo, aí vai dar certo, porque eu estou colocando Deus no meio do negócio. Sim. Né? E abri minha segunda unidade. Mas mesmo assim, farmácia no interior é diferente de uma capital. A gente tem uma venda limitada, até por causa da quantidade, da população. Né? Mas mesmo assim, eu abri a segunda unidade, já fui gerando mais emprego, botei o rapaz que estava trabalhando comigo. Nessa época eu já tinha, em vez de um funcionário, já tinha 2, já tinha o tio da minha esposa, já tinha o filho de Elione, que é Berg, um rapaz muito bacana, uma pessoa muito boa, trabalhou comigo 20 anos. Desde o início, saiu ano passado, né, para tocar a vida dele, fazer outra coisa. Ele trabalhava comigo, aí eu tirei ele da loja 1 e botei para a loja 2. E ele foi trabalhar na loja 2. E ficou o tio da minha esposa, a loja 1, e eu dando suporte. Eu ficava lá e cá, numa e noutra. Né? Nessa época não tinha necessidade de muita gente, tinha menos movimento. E aí foi passando o tempo. E a loja continuando, as semijoias, minha esposa tomando conta. Depois meu sobrinho resolveu comprar um prédio na mesma rua, fez Isso em Poço Branco também? Não. A segunda farmácia, Menino Jesus, foi em Poço Branco também, sim. No centro. Depois meu sobrinho fez um prédio aqui em Natal, comprou uma casa, fez um prédio, aí fez uma sala, me alugou novamente essa sala. A gente transferiu essa lojinha para o prédio dele novamente. A gente ficou lá um bom tempo com ele, né? E a loja foi crescendo, foi multiplicando. Aí comecei a viajar para São Paulo, para ir comprar direto da indústria, comprar direto dos fornecedores lá em São Paulo, para poder ter preço, poder ter um leque maior de produtos, de modelagem das semijoias, né? Para ir implementando e melhorando. E nisso a Menino Jesus tocando no interior. Quando foi no ano de 2010, aí Maria Clara já tinha 7 anos, né? Eu já estava com as 2 farmácias lá em Poço Branco. Ainda os prédios todos alugados, não tinha nada de prédio meu ainda. E eu resolvi abrir uma farmácia em Lagoa de Pedras. Conheci o pessoal do Lagoa de Pedras. Eles disseram, há necessidade de uma farmácia lá. Vá na cidade. Aí eu fui na cidade, olhei a cidade, disse, vou colocar uma farmácia aqui. A cidade é pequena, mas eu vou colocar. Aluguei um prédio lá na avenida principal. Coloquei uma farmáciazinha lá também. Mesmo nome? Mesmo nome, Drogaria Menino Jesus. Eu tenho foto de todas elas, era para ter passado para vocês, acabei não passando. Drogaria Menino Jesus. Abri, comecei, aí fiquei. Poço Branco, loja 1, loja 2, Lagoa de Pedras, Alecrim, e ainda viajava. Ou seja, eu não parava, eu me movimentava, né? O tempo todo. A energia que eu tinha era muito grande. Que hoje já não tenho mais com 50, né? Não tem aquela energia daquela época.
Aí, graças a Deus, E mais sua um. esposa, como é o nome da sua esposa? Lenúzia. 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 E Lenúzia, lá na Lenúzia, Joia. e Lenúzia na Joia, sempre no suporte, sempre no apoio, sempre organizada, econômica, sempre me ajudando. E a atenção a Maria Clara. Aí, atenção a Maria Clara. Porque é o trabalho, é a filha. Aí a gente já tinha uma pessoa, já conseguiu colocar uma secretária em casa, mas Lenúzia trabalhava, ia de manhã, voltava à tarde, né? E ela passava o dia com a empregada, à noite estava ela em casa, no dia que eu não estava no interior, mas aí passava 2, 3 dias no interior, voltava, passava 2, 3 em casa. E Maria Clara deve ter um orgulho muito grande desses pais, viu? Maria Clara deve ter um orgulho muito grande desses pais. eu tenho certeza disso. Ela acompanhou realmente um momento difícil, de muita luta, né, de muito trabalho. Então, eu não tenho dúvida de que Maria, minhas filhas são bênçãos. 2 meninas boas. A outra está no ensino médio. A outra vai para o 9º ano agora. 9º ano. Tem 14 anos. Ainda É a oitava fundamental, antiga. é o oitavo. Ana Laura. Né? Ana Laura. 2025 que ela vai pro ensino médio, né? Renilton, você vê, a gente tá com o dobro do tempo, viu? A história dele dá 2 episódios. É mesmo, 2 rapaz. episódios. Então, Renilton parte 1, Renilton parte Renilton 2. parte 2. Vamos lá. Você, só pra gente sintetizar e a gente conseguir, para eu conseguir compreender aqui. Então, você continuou investindo nas farmácias, né, nos interiores, mas não deixou as semijoias. Não. Então, continuou com os dois. E qual foi o momento que você decidiu dar esse passo maior e abrir a farmácia aqui em Parnamirim, no caso, né? Que você disse que é uma pegada diferente do interior. É uma pegada diferente. Uma pegada diferente. Veja só. Lagoa de Pedras foi a 3ª loja, em 2010. Aí a gente tocou a loja lá, deu certo, spray tudo alugado. E quando foi em 2013, me apareceu uma oportunidade de comprar uma loja. Já estava mais equilibrado no mercado, já tinha 3 farmácias, já tinha escritório, as coisas já estavam caminhando. Financeiramente já estavam bem melhores do que antes, né? Estava dando certo, mas aí eu deixo aqui para as pessoas que estão ouvindo. Sempre responsabilidade. Nunca gaste mais do que você ganha. Se você tem 100 para gastar, gaste 50 e guarde 50. Verdade. Né? Para você poder equilibrar o seu negócio. Hoje eu posso dizer isso, mas acontece que foi com muita dor que eu aprendi a não ser tão irresponsável. Né? Aprendeu pela dor. Pela dor. 2013 me apareceu uma oportunidade em Macau. Uma senhora que tinha uma história de 50 anos de farmácia lá, dona Sônia. Ela resolveu botar as farmácias para vender. Aí um amigo nosso, Cícero, inclusive ele é do segmento, né, de médico hospitalar, disse: eu tenho uma farmácia para vender lá em Macau, 2. Você quer comprar? Na época aí rapaz, a gente pode ver. Aí a gente foi olhar as farmácias, viu os valores e tudo. Na época eu não tinha o dinheiro suficiente para comprar, mas aí eu já tinha crédito no banco. Fui no banco, levantei um dinheiro e comprei as farmácias em 2013. 2 lojas. Passei de 2013 a 2018 com essas farmácias em Macau. As farmácias eram boas, vendia bem, mas eu não aguentei, foi as idas e vindas, o rojão. Eu cansei, a estrada, por 2 vezes eu me deparei com um animal na minha frente, e quase que bato no animal. Aí eu falei assim, não dá certo. Eu vou vender essas farmácias e vou tentar abrir uma lá em Natal, perto de casa. Porque eu tenho farmácia longe de mim e não tenho perto de mim. Qual o motivo de eu não ter? Só ter longe. Interior, Macau, e não ter perto de mim. Aí foi quando surgiu, né, a ideia de abrir uma farmácia aqui, vendendo as lojas de Macau. Uma coisa que eu queria citar para você, que eu até falei com o Lamonier, nessa época que
que eu trabalhava com semijoia, viajando pelo interior, todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa, esqueci um ponto muito importante que eu vou falar aqui para vocês. Todas as vezes que eu ia abrir uma empresa, quando eu ia começar, a primeira coisa que eu fazia era conversar com meu pai. Eu esqueci de falar isso aqui, é muito importante. Meu pai, lá em Florânia, já de idade, aí com 80 anos de idade, 70 e pouco, 80, eu pegava o carro e em Florânia conversava com ele. Papai, eu estou querendo abrir uma farmácia lá em Poço Branco, a cidade onde contava a história. O que o senhor acha? Aí ele dizia, meu filho, pode abrir que vai dar certo. E assim eu fiz a primeira loja. Qualquer empreendimento que eu abri, até hoje, com exceção da Farmasul, que a Farmasul já foi após a morte dele, a ida dele. Tudo que eu ia fazer, eu ia lá e dizia, papai, eu vou fazer assim. Ele dizia, pode fazer que vai dar certo. O que é que impulsionava você a fazer isso? Aí lá, porque eu confiava na experiência dele, a experiência de idade e a experiência de idade e a essência de pai, que quer sempre o melhor para o filho. Porque um pai responsável, ele jamais vai dar um conselho errado para o filho. Você veja só, né, com toda a experiência de Renilton, com toda a experiência já vivida, profissional e tal, então, normalmente, e aí é um alerta para essa juventude, para essa nova geração, às vezes diz, não, eu já sei demais, não preciso mais ouvir. Sim. E aí ele ia ouvir quem? Um semi-analfabeto. Só que esse semi-analfabeto é o pai dele. Esse semi-analfabeto foi quem encaminhou. Esse semi-analfabeto foi quem contribuiu para o desenvolvimento do caráter dele. A sabedoria, né? A sabedoria. Renilton, você... Então, hoje você... as farmácias de Macau você vendeu, né? Hoje você continua com a de Poço Branco, com as de Poço Branco, Continuo. Lagoa de Pedra e agora a Farmasul. A Farmasul na Copab. Farmasul. E a Semijoias. Continua ainda. Continua até hoje. A Semijoia, depois de um bom tempo, compartilhando lá o prédio com meu sobrinho, eu acabei indo para um prédio separado, montei minha estrutura, né? Isso já tem um tempo. Aí hoje eu estou com a estrutura sozinho, ainda continuo, né? E após a venda das lojas de Macau, eu acabei abrindo a Farmasul em 2018. Outro ponto importante, lá atrás, foi na época que eu andava ainda viajando, né, com as semijoias, chegou um momento que papai disse bem assim, disse, Renilton, tá bom de você parar com essas viagens, você não precisa mais. Foi o que eu fiz? Eu estava querendo perguntar, mas teve alguma vez que seu pai disse não? Foi essa, né? Foi essa. Legal. Ele chegou, tá na hora de você parar, você não precisa mais, pare com essas viagens. Depois disso, eu só fiz mais uma viagem para passar nos clientes e dizer, eu não venho mais. Tchau. Se você quiser agora, eu vou mandar mercadoria por alguém, você me diz que quer, ou eu venho aqui uma vez ou outra perdida, pego o carro, venho deixar e volto, mas não vou mais viajar. Renilton, que lição, rapaz. Que lição, obediência. Na verdade, sim, ele confiava no pai, né? Com muitas Sempre histórias que a gente escuta aqui. Renilton, eu queria que, só para a gente finalizar, eu queria que você dissesse hoje como é que estão os seus negócios, tanto o nome das empresas, para que as pessoas saibam e conheçam e quiserem visitar e vejam como é que é. Agora é o momento de você fazer o que você sabe fazer, vender. A hora de entrar o comercial. Isso. A lição que você obteve durante toda essa sua trajetória e que conselho você daria também para quem está começando? Hoje eu só tenho a agradecer a Deus. Se Deus disser assim, tá bom, o que você tem basta. Dá para mim viver com minha família, dá para manter minha casa, dá para ir no shopping, dá para ir num restaurante,
A gente já tem, graças a Deus, uma vida confortável. Não foi fácil. Foram muitas etapas. Passamos dificuldades. Porque se a gente for contar aqui, vai passar o dia todo, detalhe, né? Então só tenho muito a agradecer a Deus, a minha família, pela estrutura que ela tem, pelo apoio que me foi dado, aquela história, o zelo pelo caçula. Né? Sempre tem aquele zelo maior pelo caçula, sou mais novo. Agradecer a minha esposa por tudo que ela foi e pelo que ela é, e eu tenho certeza que vai ser até o fim de nossas vidas. Né? A nossa história assim, é uma história de superação. Nós começamos do zero. O que eu trouxe foi um carrinho velho que representaria hoje, talvez, como citei aqui, 10, 15 mil reais. E a gente começou do nada. Hoje a gente tem farmácia em Poço Branco, tem a drogaria Menino Jesus em Poço Branco, loja 1, referência na cidade, graças a Deus. E o nosso trabalho, que ele nos deu sabedoria, entendimento para que a gente pudesse administrar de forma salutar, para que a coisa desse certo. Drogaria Menino Jesus, loja 2. Hoje são tudo sede própria, já tem meus prédios, tudo, graças a Deus a gente conseguiu construir os prédios. Tem uma casa em Poço Branco, consegui também fazer uma casa em Poço Branco. Em 2009, a gente esqueci de falar nesse detalhe. Né? Tenho minha casa de morada, graças a Deus. A gente mora bem, graças a Deus, o fruto do nosso trabalho, da nossa organização, responsabilidade. Né? Tem a farmácia em Lagoa de Pedra, também sede própria nossa. Conseguimos construir um prédio lá de frente a onde era a farmácia antiga. Também, graças a Deus, referência na cidade. A gente procura sempre fazer um bom trabalho, ter um mix de produto, atender bem, levar um serviço. Porque a farmácia, além de vender, ela agrega um serviço. Né? Então, a gente vende e presta o serviço à população. Isso é muito importante. A Farmasul é uma pegada diferente, é uma cidade maior, a gente tem que estar se reinventando a qualquer momento, né, para poder se manter no mercado. No início também não foi fácil, porque quando você vai abrir uma empresa, tudo é difícil. Você precisa de investimento. E você vai tirar daquelas que você já tem para poder montar aquela nova estrutura que precisa, leva um tempo, demanda de tempo para você poder conseguir formar sua carteira de cliente, fidelizar os clientes, se manter no mercado. Né? A Farmasul fica aqui na Copab, próximo ali aos Green Clubs, Parque Morumbi. Né? A gente ainda continua com a venda da bijuteria fina, da semijoia. Né? Lá no Alecrim, a gente continua vendendo. Nós também estamos no mercado do varejo. Minha sobrinha colocou uma loja no Shopping Cidade Verde, uma loja de varejo, que é a Lolite. E acabou que não deu muito certo para ela, e ela acabou passando para a gente essa loja, né? Que a gente absorveu, está com a loja de varejo aqui no Shopping Cidade Verde também. Legal. A loja trabalha com semijoias, com relógio. Trabalha hoje só com varejo? Ou com atacado? A Lolite só varejo. Sim. Só varejo. Mas você também trabalha ainda com atacado? A gente trabalha com a distribuição, com a revenda, o pessoal compra para revender, né? Mas é um mercado que você tem que estar atento, porque a gente trabalha com moda, né? Trabalha com moda e não é fácil se manter no mercado hoje. Poxa, Lamonier, que história. Que história, viu? Que história. Eu disse que a história dele tinha muito o que se contar. E eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui mais 2, 3, 4 horas, teriam muitas lições para aprender. E como eu já falei para ele, e eu digo aqui para você que tá nos assistindo, que use a história de Renilton, use a história dos nossos convidados para se inspirar e para entender que sim, é possível, que dê valor às pessoas que passam na sua vida. Ele citou aqui vários nomes, além dos pais dele, né, pessoas que sempre ajudaram. A gente não constrói nada sozinho. Ninguém é uma ilha. E eu digo isso por ouvir todos esses convidados e por experiência própria, e principalmente pela experiência de César, que tanto me inspira, assim como você, Renilton, hoje me inspirou. Eu espero que você em casa que esteja assistindo tenha sido inspirado por essa história, a tomar um rumo, a seguir, a saber que vai cair, vão ter dificuldades,
mas que a vida não é sobre as quedas, é sobre quantas vezes a gente consegue se levantar. Eu tenho certeza, Lamonier, Renilton, tenho certeza que se nós estivéssemos hoje com 15, 16, 17, 20 anos de idade, ouvindo essas histórias poderiam nos ajudar. Sim. No percurso, né? Ou seja, quantas decisões eu tomei que talvez se eu tivesse hoje 18 anos e assistindo a história aqui de Renilton, eu poderia ir por um outro caminho e fosse mais rápido eu chegar onde eu queria. Então, assim, é muito importante que a gente use, que cada um de vocês use exatamente essas histórias. História de fé. Essa história de Renilton foi uma história de fé, uma história de obediência, né? Uma grande obediência, uma história de perseverança, uma história de paciência. Então, o Renilton foi exatamente isso. Então, a fé em Deus que ele tem é muito forte, e com isso ele teve a paciência necessária, dizendo eu quero assim, mas o plano de Deus é outro, e ele foi tendo a paciência necessária. Quero agradecer a você, Lamonier, a Renilton, a Neto, a Léo, né, pela presença de todos, e o convite para vocês assistirem o 11º episódio aqui com a história de Renilton, rever, assista novamente e vá em que você pode de repente tirar de lição com toda essa história aí de Renilton. Eu quero agradecer a Lamonier, a César a oportunidade e dizer para você que nos assiste que, como ele citou, fé em Deus e a humildade é algo muito fundamental na história da gente, porque há 20 anos eu comecei e aqui estou. Há 20 anos eu comecei o meu empreendimento, meu pequeno empreendimento, aqui estou com a mesma humildade e sendo a mesma pessoa. Legal. Assim, já dizem lá em Poço Branco, você não mudou, você é a mesma pessoa de 20 anos atrás. Renilton, tem algo que, inclusive, Lamonier já falou isso, todos os nossos convidados falaram já da importância do cônjuge. Então, assim, para o jovem, não tenha pressa de casar. Procure escolher exatamente a pessoa que vai construir a família junto com você, porque, na realidade, ninguém consegue nada sozinho. Né? E a família é a base de tudo. Então, se você tiver uma família estruturada, e aí ele teve a família estruturada lá com os irmãos, e tem a família estruturada hoje com Lenúzia, Maria Clara e Ana Laura, né? Então, ou seja... Minha pianista, viu? Toca piano. Ana Laura, Opa, legal. Então, pronto. Então, é isso. Os dons musicais permaneceram, né? Então, pessoal, muito obrigado por acompanharem a nossa história, se inspirem com a história de Renilton, assistam e reassistam e, principalmente, encaminhem esse episódio para aquelas pessoas que você sabe que está precisando ouvir uma história tão enriquecedora como essa. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.